Nada. Parece que ninguém está querendo ser campeão brasileiro. São Paulo empatou, o Inter está empatando, o jogo ainda não acabou, né? E o Flamengo, que já andou também deixando pontos pelo caminho, agora enfrenta o Goiás, um time da parte de baixo da tabela que tem tentado uma reação aí nos últimos jogos. O Goiás passou a jogar melhor. Nós vamos rodar aqui os campinhos com as prováveis escalações. O jogo é Goiás e Flamengo, o Goiás é o mandante. Vamos lá. Rock and roll já pintou, só não estou vendo o campinho. Aí, agora. Tadeu, um dos grandes nomes do Goiás nessa temporada. Davi Duarte, Fábio Santos e Heron. Shailon, Fábio Sanches, perdão. Ariel Cabral, Breno, Douglas Baggio, Jefferson, Rafael Moura e Fernandão. O torcedor do Flamengo tem uma cisma que o Rafael Moura faz gol todo jogo contra o Flamengo. Então, estaria 1-0 o gol do He-Man, segundo torcedores pessimistas. Tem essa corrente também. Nós só erramos ali no técnico, né? Deixamos ali o... Não, são dois. São dois, né? Não, mas Glauber Ramos e Augusto César. Mas acho que a gente botou o Enderson ainda, não era isso? Bom, se mesmo com duas opções nós escolhemos a terceira, então de fato nós erramos. Fomos pela terceira via, mas a terceira via nesse caso não estava certa. O pessoal do Goiás está satisfeito com esse modelo PVC, achando que está funcionando essa interação entre os dois técnicos. O Glauber é o homem que tem a licença, ele pode assinar a súmula. O Augusto, que foi lateral esquerdo, tem uma experiência excelente. Tim é o Badilar Padua Lima. O Tim, se você pegar a final do Campeonato Brasileiro de 72, Palmeiras 0, Botafogo 0, na ficha técnica vem Botafogo, técnicos, Tim e Leônidas. É o grande caso de dois técnicos na história de times vitoriosos do futebol brasileiro. O Augusto é o técnico hoje. O ano passado o Goiás empatou com o Flamengo no Serra Dourada, lembra? O Michael no finalzinho do jogo. Foi um jogo difícil para o Flamengo. Jogo raro, difícil para o Flamengo no ano passado, em 2019. Tem mais gol na rodada, em Lima empatou de pênalti para o Ceará. Agora os dois jogos estão empatados. Fortaleza 2, Inter 2, Ceará 1, Bragantino 1. Carlos Cereto, o Goiás subiu de produção e o Flamengo vem caindo de produção, né? Quer dizer, não sei se dá para dizer que vem caindo, ainda não conseguiu se encontrar no trabalho do Rogério Ceni. O Goiás está querendo fazer um milagre e está fazendo por onde? Porque há algumas rodadas a gente analisava que só... Porque quando escala o Gustavo Henrique, o Rogério Ceni costuma dizer que é por causa entre outros motivos, por causa da bola aérea do adversário. E se tem algo bom nesse time do Goiás aí, é a bola aérea, as duas torres, o Fernandão e o Rafael Moura, o He-Man. Acho que seria um erro, de novo, do Rogério Ceni escalar o Gustavo Henrique, né? Dá um tempo para o Gustavo Henrique. Os piores momentos do Flamengo no Campeonato Brasileiro passaram pelo Gustavo Henrique. E também será um erro do Rogério Ceni se mantiver o Gabigol no banco. Acho até que ele pode tentar dar um jeito de escalar os dois, o Gabigol e o Pedro. Mas aí ele falou que não treinou, né? O que também não entra na minha cabeça, como é que ele não treina essa possibilidade do Pedro e do Gabigol, os dois juntos? Faz parte ou pelo menos deveria fazer parte da obrigação do técnico treinar todas as possibilidades. E me parece que a possibilidade de jogar com uma dupla de centroavantes, Pedro e Gabigol, tendo os dois à disposição, é uma possibilidade que deveria ter sido treinada pelo Flamengo até para ser utilizada num momento importante como esse. É que o Rogério já usou o Ilharão de zagueiro, o Vitinho de lateral direito. Eu fico imaginando se ele treinou essas coisas e não treinou Pedro e Gabigol juntos no ataque. Me pareceria, sinceramente, uma incoerência. Agora, não... O São Paulo perde ponto, o Internacional está perdendo ponto, o Palmeiras perdeu ponto, o Grêmio perdeu ponto na sexta-feira. O Flamengo tem que ser o time a não perder ponto, para brigar, e só depende, como eu disse agora há pouco, o Flamengo neste momento só depende de si para ser campeão. Se o Flamengo ganhar todos os jogos, ele é campeão brasileiro, porque ele tem confronto direto com o São Paulo. Eu acho que tem uma chance dele jogar pela ausência do Gerson, suspenso, pelo terceiro cartão amarelo, mesmo ele dizendo que não treinou, eu acho que tem uma hipótese dele jogar com Arão,
Gabriel, De Arrascaeta, Everton Ribeiro e Bruno Henrique, e o Pedro na frente. Fazendo um 4-1, 4-1, puxando o Everton Ribeiro para segundo volante em alguns momentos do jogo, como ele fez contra o Racing, num determinado momento do jogo contra o Racing, ele pode puxar durante o jogo inteiro. Claro que é mais simples fazer o que a gente viu no campinho e ele escalar o Diego. O Diego, que eu e você citamos em textos neste fim de semana, PVC, coincidentemente. A gente não combinou não, né? Eu fiz a minha coluna do Globo sobre a relação dos jogadores de futebol com a imprensa e com as redes sociais, algumas incongruências que eu encontro ali nessa relação e que eu acho que eles vão aos poucos aprendendo a lidar. E você também falou mais especificamente do caso do Diego, né? Que tentou explicar para o torcedor do Flamengo no vídeo o que é fonte e a meu ver, e pelo que eu vi do seu texto, também, na sua opinião, se equivocou bastante, né? Eu acho que ele se equivocou. Eu não estou criticando o Diego. Eu acho que a gente tem que tentar harmonizar um pouco mais essa relação, que não é uma relação de inimigos. Marcelo, assim, vamos fazer uma reunião de pauta aqui, explícita. Uma vez o Valdívia me chamou de mentiroso. Eu tinha dado uma informação sobre o salário dele e a informação que eu tinha dado não estava exata. Como você bem sabe, e o Valdívia sabe também, me dou bem com ele, eu não sou mentiroso. Mas eu cometi um erro. Então, é muito melhor quando o Valdívia vira e fala que eu cometi um erro do que quando você joga para toda a imprensa. Se você tá, eu não sei com o que o Diego está chateado. Até mas quando ele fala, vídeo, né? Não acredite, ele não diz. Então, assim, quem tem que dizer com quem está chateado é o Diego. Então, assim, eu acho que a gente, às vezes, quando a gente se escora na fonte, eu tenho todo o direito de preservar a minha fonte. Eu não vou revelar a minha fonte, mas quando eu conto uma história baseado no que uma fonte me diz e eu preservo a fonte, quem está contando essa história para você não é a minha fonte, sou eu. É o seu eu estou contando a história. Perfeito. Eu estou contando a história. Então não adianta eu me escorar dizendo assim, uma fonte me disse. Não, quem está contando a história sou eu. Eu sou o responsável pela história que eu conto. E o jogador tem o direito de acreditar na história ou de não acreditar na veracidade da história, mas ele não pode jogar todo mundo no mesmo balaio. Repito, eu não estou aqui criticando o Diego, eu estou fazendo uma avaliação de como essa relação precisa ser melhor. Então, quando alguém fica chateado com outro alguém, diz, olha, isto que você publicou não está certo. Porque senão você joga, quando você fala assim, não, o torcedor do Flamengo, não acredite em quem fala em fonte. Não, como não acredite? Quando o GE publicou matérias dizendo que havia uma dificuldade de entendimento do Domenech Torren, várias matérias do Caê Mota, do Eric Faria, nenhuma foi contestada. Sim. Tudo estava baseado em fonte crível, em coisas que foram bem apuradas. E ninguém discutiu. Agora, se você tem todo o direito de discutir. Então você aponta o dedo para mim, se fui eu, nesse caso não fui, e diz, olha, tal matéria que fulano de tal escreveu não é verdade. Todo direito. Agora, senão a gente acaba com toda a credibilidade de uma instituição inteira. Uma instituição que é muito importante para que a gente tenha condição de acreditar no que acontece, no que se publica. Uma fonte confiável acaba de me dizer que o Inter fez o seu terceiro gol, tá? Tá 3-2. Foi verdade. A briga pela liderança. A informação está certa. Essa informação está correta. Pode anotar aí, tá 3-2 para o Inter, tá? O Diego dá uma descrição do que é fonte, que, a meu ver, é equivocada, né? Ele diz que a fonte é uma pessoa infiltrada dentro do clube, né? E eu até citei na minha coluna a fonte mais famosa, talvez, da história do jornalismo, que foi chamada de Garganta Profunda, que foi a fonte que passou as informações do caso Watergate. E ele era um diretor do FBI. Ele não estava infiltrado no FBI para passar informações para a imprensa. Ele era uma pessoa que estava exercendo a sua função e achou que o dever cívico dele era contar as coisas para os jornalistas. E a fonte num clube de futebol, ela pode ser desde do porteiro, até quem serve o cafezinho, até o presidente do clube, até o próprio jogador, o massagista, quem foi setorista de clube de futebol o setorista é o repórter que cobre o dia a dia do clube, hoje está cada vez mais difícil e hoje está cada vez mais importante você ter fonte. Você não vê treino,
Você não vai... através das fontes que você fica sabendo das coisas, do que acontece. Agora, e o Gabigol também, na entrevista que ele deu, a última entrevista que o Gabigol deu, o Gabigol também questionou muitas informações que foram veiculadas e o fato é que existe nesse momento um questionamento, Marcelo, sobre o poder do grupo do Flamengo no vestiário, em relação, ou de um grupo do Flamengo no vestiário, em relação ao trabalho, não só do Rogério Ceni, como do trabalho do Domi, esse grupo. E é claro que os jogadores do Flamengo, os líderes do Flamengo, os jogadores que ganharam tudo recentemente, eles têm um poder de influência muito grande. É assim qualquer clube de futebol. O quanto essa relação está harmonizada, para usar até uma palavra que o PVC utilizou nos bastidores do Flamengo, não dá para saber exatamente. O Diego garante que a relação tá boa, que está harmonizada. O Gabigol também garante que está tudo bem, que a relação tá boa. Deixou claro que não gosta de ficar no banco de reservas, que está incomodado com o banco de reservas, o que me faz ter a pergunta óbvia, né? Rogério Ceni vai voltar com o Gabigol porque o Gabigol está insatisfeito com o banco de reservas, ou ele volta com o Gabigol porque ele tem convicção de que o Gabigol é a melhor opção no momento, ou não? O São Paulo, Palmeiras depende de um tropeço do Inter, não do São Paulo mais, porque o Palmeiras joga contra o São Paulo, mas não joga com o Inter. Muito bem. E a nossa pergunta continuou ali na tarja, ó. Gabigol e Pedro disputam vaga no ataque do Flamengo. Ainda não vi vocês... Tô com medo de tocar aquela sirene aqui, aquele alarme. Eu fico com medo de sair correndo aqui. Então, antes que isso aconteça, eu mesmo já pergunto para vocês. Quem joga? Gabigol, Pedro ou os dois? Os dois. Jogam os dois, PVC? Acho que amanhã jogam os dois. Amanhã eu acho que jogam os dois e não joga o Diego. Claro que isso não é uma informação. Eu estou aqui imaginando, tentando entrar na cabeça do Rogério. Sereto, vai nessa também? Não, eu não sei quem joga, mas eu escalaria o Gabigol e o Pedro na reserva nesse momento. Mas também treinaria a possibilidade de jogar os dois. Ele disse, o Rogério Ceni disse depois do último jogo que não treinou essa possibilidade. A não ser que ele tenha treinado agora, nos últimos dias, essa possibilidade, imagino que ele vai escolher para fazer o mais simples, né? Bota o Diego no lugar do Gerson, jogador com as mesmas, mais ou menos com as mesmas características, né? Arrascaeta de um lado, o Everton Ribeiro do outro. O Everton Ribeiro não está jogando bem, né? O Everton Ribeiro não está jogando bem. Mas é bom lembrar também que o Everton Ribeiro, até outro dia, estava jogando muito e foi jogar na seleção brasileira. Tirar o Everton Ribeiro agora é o mais simples? É fácil tirar o Everton Ribeiro agora do time? Eu não sei, eu não tiraria. Eu deixaria o Everton Ribeiro de um lado, o Arrascaeta do outro, o Bruno Henrique por dentro com o Gabigol. Porque o Bruno Henrique também está jogando aberto. Eu não gosto do Bruno Henrique jogando aberto. Eu deixaria o Bruno Henrique por dentro com o Gabigol. Mas o Gabigol no time é Gabigol e mais 10. Seria a minha escalação. E com a possibilidade da entrada do Pedro durante o jogo, se precisar mudar o time. E os números que o PVC atualizou agora, com a contribuição do Renato Maurício Prado, ficam referendados, porque o Inter faz 4-2 em cima do Fortaleza. Então, realmente está se consolidando aí uma situação nessa rodada. Informação certa, de novo. De o Inter dando seta para cima do retrovisor do Palmeiras. Bom, vamos falar Tá grandão, hein? do outro jogo dessa segunda.